Eu tinha 23 anos e um diploma inútil quando me mudei para aquele sobrado de bairro residencial. A pintura descascava em alguns pontos e as janelas de madeira exigiam um jeito certo para fechar. Mas o aluguel no segundo andar era imbatível para quem estava começando a vida. O andar de cima era basicamente corredor, banheiro e os 3 quartos. Então ficou combinado desde o começo que eu podia usar a cozinha e a sala de baixo quando precisasse, sem invadir a rotina dela. Eu vinha do interior e precisava economizar cada centavo enquanto tentava a sorte na capital. A proprietária, Dona Laura, morava na parte de baixo e parecia ser uma pessoa tranquila que não se metia na rotina dos outros. Quando fui conhecer o lugar, ela me serviu um café forte e comentou que o andar superior ficava quase sempre sem ninguém, já que os outros 2 quartos para alugar estavam desocupados fazia meses. A casa tinha uma calmaria rara para uma cidade tão barulhenta. Ficava quieto demais, daquele jeito que faz a gente falar mais baixo e andar sem fazer barulho sem nem perceber. Meu quarto ficava no fim de um corredor longo, logo acima da cozinha dela. A escada de madeira encerada parecia absorver meus passos enquanto eu subia, carregando minhas malas e o estojo do violão. Naquela primeira semana, a exaustão das aulas e da busca por emprego me impedia de notar qualquer detalhe fora do comum. Eu apenas chegava cansado, bebia um copo de água do filtro de barro que ficava no corredor e desabava na cama. Dona Laura era quase invisível na rotina. No segundo andar, eu era o único morador. As paredes grossas e o teto alto mantinham o frescor mesmo nos dias de mormaço. Eu me sentia seguro naquele isolamento, cercado pelo brilho da cera velha e por um silêncio de bairro que parecia nunca acabar. Não passava pela minha cabeça que aquela falta de movimento era, na verdade, um aviso de que o lugar já pertencia a quem não aceitava intrusos no seu território. Na segunda semana, a rotina de quietude começou a ganhar umas notas estranhas. Eu estava na cozinha do andar de baixo, esperando o café passar, quando ouvi um ruído vindo exatamente de cima da minha cabeça. Era um som arrastado, como se alguém estivesse puxando um caixote de madeira pelo piso de taco. Fiquei ali parado, olhando para o teto, imaginando que a Dona Laura finalmente tinha decidido organizar a bagunça dos quartos que estavam para alugar. Fazia sentido ela estar aproveitando a manhã para fazer uma faxina. Acontece que, quando olhei pela janela da cozinha para o quintal, vi a senhora lá fora, ocupada em pendurar lençóis no varal sob o sol forte. Não tinha como ser ela. O barulho parou por um segundo e depois recomeçou mais insistente, acompanhado de um baque contra a parede, como se algo tivesse caído. A gente que vem do interior está acostumado com casa que estala, com telha que se ajeita e com o barulho do vento nos forros, mas aquilo ali era diferente. Tinha um ritmo, uma intenção por trás de cada movimento. Subi as escadas com calma, tentando não fazer barulho, mais por curiosidade do que por qualquer outra coisa. No corredor do segundo andar, o mormaço estava acumulado e o brilho da cera era a única coisa que preenchia o espaço. Passei pelas portas dos 2 quartos vazios. Ambas estavam fechadas. Encostei o ouvido na madeira do quarto vazio que fazia parede com o meu e não ouvi nada além da minha própria respiração. Quando tentei a maçaneta, senti o trinco preso, como se a madeira tivesse empenado e segurado a fechadura. Achei que pudesse ser algum bicho grande no sótão ou talvez um reflexo sonoro da casa vizinha que era colada na nossa. A gente sempre tenta achar uma saída lógica para não admitir que está desconfortável. Voltei para o meu quarto e tentei focar nos livros, mas a pancada de algo batendo na parede se repetiu no meio da tarde. Dessa vez, foi no quarto vazio que fazia parede com o meu. Foi um som nítido de algo sendo jogado contra a alvenaria. Eu saí no corredor em 2 passos e, para minha surpresa, a porta daquele quarto que mais cedo tinha ficado com a maçaneta presa estava escancarada, como se o trinco tivesse finalmente cedido. O vão do quarto vazio parecia me encarar e o vazio que veio em seguida foi muito mais perturbador do que qualquer barulho de arrastar. A correria começou de verdade por volta das 4 da tarde de um dia qualquer. Eu estava na sala de baixo tentando sinal de internet para enviar uns currículos, quando ouvi o primeiro impacto.
Não foi um objeto caindo, mas o som nítido de pés batendo no chão com força, indo de um lado para o outro no corredor de cima. Eram passos rápidos, curtos, como se duas pessoas estivessem brincando de pega-pega bem em cima do meu quarto. O som ricocheteava nas paredes e descia pela escada de madeira que vibrava com a intensidade do movimento. Fiquei paralisado por alguns segundos com o celular na mão, tentando entender quem poderia estar ali. Dona Laura tinha saído para ir à farmácia. Eu tinha visto ela passar pelo portão 20 minutos antes. A casa deveria estar vazia. O barulho aumentou. Agora, além dos passos, ouvi a batida brusca das portas fechando. 1, 2, 3 vezes. Era como se alguém estivesse entrando e saindo de todos os cômodos em uma agitação total. O pensamento imediato foi de que alguém tinha pulado o muro e invadido o sobrado. Larguei o celular no sofá e caminhei até o pé da escada. Meu coração batia com força contra as costelas, mas eu precisava subir. Se houvesse um invasor, eu não podia simplesmente ficar ali esperando. Comecei a subir os degraus devagar. A cada passo que eu dava, o barulho lá em cima parecia diminuir de volume, como se estivessem notando a minha aproximação. Quando cheguei na metade da escada, onde eu já conseguia enxergar o início do corredor, um silêncio repentino tomou conta de tudo. Foi um corte brusco, sem rastro de som, só aquele silêncio vazio. Terminei de subir os últimos degraus e o que vi me deixou parado no lugar. Todas as portas do andar superior estavam completamente escancaradas. A porta do banheiro, as dos 2 quartos vazios e, o que mais me incomodou, a porta do meu próprio quarto que eu tinha certeza absoluta de ter encostado antes de descer. Não havia ninguém no corredor. O brilho da cera no chão estava intacto, sem marcas de pés sujos ou qualquer sinal de luta. Entrei no meu quarto com cuidado, esperando encontrar as gavetas reviradas. Mas tudo estava exatamente onde eu tinha deixado. Tentei me convencer de que era apenas o vento encanado. Afinal, as janelas eram velhas e talvez o sistema de correntes de ar do sobrado fizesse as portas se comportarem daquele jeito. Foi quando ouvi o barulho do portão lá embaixo e a voz da Dona Laura cumprimentando um vizinho. Desci as escadas quase correndo, sentindo um alívio enorme por não estar mais sozinho. Encontrei ela na cozinha, guardando as compras na despensa, com aquela calma de quem já tinha visto de tudo na vida. Dona Laura, a senhora contratou alguém para limpar lá em cima hoje? Perguntei, tentando manter a voz firme. Ela parou o que estava fazendo e me olhou por cima dos óculos, com uma expressão neutra. Não, meu filho. A moça que me ajuda só vem no fim da semana. Por que a pergunta? Algum problema no seu quarto? Expliquei sobre os passos e as portas, mas omiti o detalhe de como aquilo tinha sido rápido demais, com um vai e volta curto que lembrava brincadeira, para não parecer que eu estava inventando coisa. Ela apenas deu de ombros e disse que casas velhas faziam barulhos estranhos quando a temperatura mudava. Aceitei a desculpa dela porque era mais fácil do que encarar o fato de que, quando eu estava subindo aquela escada, algo tinha parado de correr apenas para me observar chegar. 2 dias depois do episódio das portas, o medo ficou pior. Eu tinha passado a tarde inteira na biblioteca da universidade e cheguei no sobrado por volta das 6. O sol já estava baixando e as sombras das árvores da rua se esticavam pelo corredor de entrada. Percebi que o carro da Dona Laura não estava na garagem. Ela provavelmente tinha ido visitar a irmã, como fazia sempre naquele dia da semana. Eu estava sozinho de novo. Parei na cozinha para beber uma água e comer qualquer coisa antes de subir para estudar. Foi naquele silêncio da casa sem ninguém que eu ouvi. Vinha lá de cima do meu quarto. Era o som do meu violão. Eu toco desde os 12 anos e conheço o timbre daquele instrumento como se fosse a minha própria voz. Não era uma melodia nem acordes bem batidos. Era como se alguém estivesse passando a ponta dos dedos ou as unhas pelas cordas de cima para baixo de forma lenta e insistente. O som era abafado pelas paredes, mas perfeitamente reconhecível. Fiquei paralisado com o copo de vidro na mão, sentindo uma pressão incômoda na base do pescoço. A primeira coisa que pensei foi que a janela pudesse estar aberta,
e o vento estivesse batendo nas cordas, mas o som tinha uma cadência, uma força que o vento não teria. Subi a escada com as pernas de chumbo. Eu não queria ir, mas a ideia de que alguém estava mexendo nas minhas coisas dentro do meu santuário me dava uma raiva que quase superava o susto. A cada degrau, o som ficava mais nítido. Quando cheguei no corredor, parei diante da minha porta fechada. O toque nas cordas continuava lá dentro. Era um som rítmico, quase uma carícia metálica. Segurei a maçaneta com a mão suada. Eu sabia que tinha trancado a porta com a chave antes de sair, e a chave ainda estava no meu bolso. Respirei fundo e girei a tranca o mais rápido que pude, empurrando a madeira com o ombro. O som parou no instante em que a porta bateu contra o batente. O quarto estava mergulhado na penumbra do fim de tarde. Não havia ninguém ali. O violão estava em pé, encostado na parede ao lado da escrivaninha, exatamente onde eu o deixei. Caminhei até ele e vi o que me fez dar um passo para trás. A corda Mi, a mais fina de todas, ainda vibrava de forma visível, produzindo um rastro de som que ia sumindo aos poucos. Fiquei olhando para o instrumento por um longo tempo. Tentei achar a explicação burra. Talvez um caminhão pesado tivesse passado na rua e a vibração do solo tivesse feito a corda ressoar. Só que a rua estava deserta e o sobrado era sólido. Aproximei a mão e percebi que a tarraxa daquela corda estava frouxa, como se mãos pequenas tivessem girado o pino até desafinar completamente. Eu não conseguia parar de olhar para aquele canto vazio do quarto, sentindo que, se eu piscasse, veria quem estava dedilhando o meu violão até um segundo atrás. O incidente do violão me deixou em alerta, mas eu não tinha para onde ir. Continuei vivendo ali, tentando passar o menor tempo possível dentro do quarto. Dias depois, o calor estava forte e o mormaço parecia parado dentro do sobrado. Passei em casa apenas para pegar uma mochila com roupas. Eu ia dormir na casa de um amigo do curso para estudarmos para uma prova logo cedo. A casa estava naquele silêncio que agora me incomodava mais do que me acalmava. Subi as escadas e dessa vez não ouvi passos nem o violão. Estava tudo quieto. Quando abri a porta do meu quarto, a luz do sol de fim de tarde entrava pela janela de guilhotina, desenhando quadrados dourados no chão de taco. No meio do cômodo, paradas bem em cima do tapete velho que ficava aos pés da cama, estavam duas crianças. Eram pequenas, deviam ter uns 4 ou 5 anos. Um menino e uma menina. Eles estavam de costas para mim, inclinados, como se estivessem examinando algo no chão ou brincando de alguma coisa que eu não conseguia ver. O que me travou no lugar não foi apenas a presença deles, mas as roupas. Eles vestiam trajes que pareciam de uma foto de batizado de outra época. Ele com uma bermudinha de sarja e camisa engomada. Ela com um vestido cheio de babados que parecia amarelado pelo tempo. Minhas chaves escorregaram da mão e o ruído do metal batendo na madeira pareceu um tiro naquele silêncio absoluto. No mesmo instante, as duas crianças se viraram para mim. O choque foi tão grande que minhas pernas perderam a firmeza e eu tive que me escorar no batente da porta para não cair. Eles não tinham rosto. Onde deveriam estar os olhos, o nariz e a boca, havia apenas um vazio escuro. Uma mancha sombreada que parecia absorver a luz do sol. Não eram máscaras e não era um truque de sombra. Era como se alguém tivesse apagado as feições deles com carvão. Fiquei ali, sem conseguir gritar ou esboçar qualquer reação, enquanto os dois permaneciam imóveis, me encarando com aquele vazio. Senti o ar ficar ralo, difícil de puxar para os pulmões, como se o oxigênio tivesse sumido do quarto. Então, sem nenhum movimento brusco, a imagem deles começou a perder a nitidez. Eles foram se tornando transparentes, como fumaça se dissipando no ar, até que não sobrou nada além do sol batendo no tapete. Levei alguns segundos para conseguir me mexer. Peguei minhas chaves do chão com as mãos tremendo tanto que mal conseguia segurar o metal. Saí dali sem olhar para trás, bati a porta e desci os degraus rapidamente, quase tropeçando nos meus próprios pés. A fechadura do meu quarto era daquelas antigas que fechavam sozinhas quando a porta batia, e por fora só abria com a chave, e eu nem pensei nisso na hora.
Eu só parei de correr quando cheguei na avenida principal, cercado pelo barulho dos carros e das pessoas, tentando respirar fundo e me convencer de que o estresse e as noites mal dormidas tinham finalmente me feito ter uma alucinação. Voltei para a casa só tarde da noite, porque a ideia de subir aquele sobrado sozinho me causava um mal-estar físico. Se pudesse, teria ficado na rua até o sol nascer, mas precisava dos meus livros. Dona Laura estava na sala, com a TV ligada e a luz refletindo nos óculos dela. Eu passei por ela quase sem falar nada e subi a escada rápido, evitando olhar para os cantos sem luz do corredor. Entrei no meu quarto, que estava trancado. Quando acendi a luz, meu corpo inteiro deu um solavanco de susto. Em cima da colcha, bem no centro da cama, tinha uma fotografia. Era um desses retratos de papel grosso com as bordas serrilhadas, típico de décadas atrás. Peguei o papel com a ponta dos dedos. Eram os dois. O menino e a menina com as mesmas roupas de batizado que eu tinha visto horas antes. Só que ali, na imagem, eles tinham rosto. Eram crianças comuns, sorridentes, posando na frente de uma mureta de tijolinhos. A imagem parecia ter sido tirada nos anos 70. Desci os degraus quase caindo com a foto na mão. A TV continuava falando na sala, mas encontrei a Dona Laura na cozinha, mexendo num bule de chá sobre o fogão. Dona Laura, quem entrou no meu quarto? Quem deixou isso na minha cama? Perguntei com a voz trêmula. Ela deixou a colher de lado e pegou a foto. A mão dela começou a balançar na hora. Ela se sentou na cadeira de palhinha, olhando para a imagem com uma expressão de cansaço. Eu não vejo esse retrato há mais de 30 anos. Ela disse com a voz bem baixa. Achei que tinha sumido na reforma da adega. Ela me contou que eu não era o primeiro a passar por aquilo. Explicou que desde que os avós deixaram o sobrado para ela, os pedreiros reclamavam de crianças que puxavam as ferramentas e corriam pelo corredor. Falou de uma inquilina que foi embora no meio da noite depois que essa mesma foto apareceu no travesseiro dela. Dona Laura disse que já tinha tentado de tudo, que até levou umas urnas encontradas num vão do forro, acima do banheiro, para o cemitério, mas nada resolvia. Os dois pareciam ter tomado posse daquele andar e não aceitavam qualquer um ocupando o espaço. Dona Laura me olhou com uma tristeza que parecia vir de muito tempo. Ela explicou que na primeira vez que a foto apareceu e sumiu sozinha, a casa ficou em paz por quase 2 anos. Ela me pediu para dar uma chance ao lugar por mais uns dias, garantindo que eles não agiam por maldade, eram apenas zelosos com o que consideravam deles. Eu não tinha dinheiro para um depósito em outro imóvel, e a prova na universidade me deixava sem tempo para procurar qualquer coisa. Acabei ficando. Naquela noite, subi os degraus com o corpo rígido. Entrei no meu quarto e o silêncio era diferente, menos estranho. Peguei o violão e, com as mãos ainda meio incertas, comecei a dedilhar uma música simples que meu pai me ensinou no interior. Eu não estava tocando para mim. Estava tocando para o nada que preenchia o corredor. Enquanto as cordas vibravam, percebi que a tarraxa que antes estava frouxa se mantinha firme sob meus dedos. Os barulhos de correria pararam. As portas não bateram mais e a sensação de vigilância constante que eu sentia ao subir os degraus sumiu. Às vezes, quando o sol baixa e eu começo a praticar, tenho a impressão de que o brilho da cera no chão reflete 2 vultos pequenos sentados perto da porta, apenas ouvindo. A gente se acostuma com tudo nessa vida, até com quem divide o espaço sem nunca ter sido convidado. O sobrado continua sendo deles. Eu sou apenas o músico que paga o aluguel em dia e mantém as janelas fechadas à noite. Antes de irmos para o próximo relato, verifique se você já está inscrito aqui no canal e se já ativou o sino de notificação para receber as próximas histórias. Aprecio sua companhia e seu apoio faz toda a diferença. Bem, vamos continuar. Eu me chamo Alfredo.
Dizem que todo mundo tem um momento na infância que separa o antes do depois, uma marca que fica guardada e que a gente só entende a importância anos mais tarde. O meu aconteceu quando eu tinha 13 anos. Naquela época, a maior aventura que eu, o Dirceu, o Hugo, o Yuri e o Batista podíamos imaginar era passar a tarde inteira nos fliperamas do bairro, gastando cada centavo que a gente conseguia juntar durante a semana. Era aniversário do Batista, e mesmo sabendo que a bronca em casa seria feia por causa do horário, resolvemos esticar a corda o máximo que podíamos. O lugar era um salão abafado, com um chão de cerâmica encardida, onde passamos horas hipnotizados pelas telas, revezando os controles e comemorando cada vitória como se fosse a coisa mais importante do mundo. O Batista era o mais animado do grupo, sempre fazendo piada, apesar daquela limitação física que ele tinha nos ossos e que o fazia caminhar com uma dificuldade visível. Quando as máquinas foram desligadas e o dono do local começou a baixar as portas de aço, a adrenalina ainda estava alta. O ar lá fora estava parado, carregado com aquele mormaço que faz a gente sentir a camiseta grudar nas costas. Em vez de irmos direto para casa, decidimos aproveitar os últimos minutos de liberdade. Fizemos uma vaquinha rápida, revirando os bolsos atrás de moedas e notas de R$1 amassadas, e compramos uma pizza de calabresa e um refrigerante de 2 litros. Sentamos nos degraus de uma loja que vivia fechada e devoramos tudo ali mesmo, rindo de qualquer bobagem. A gente se sentia dono da rua, sem imaginar que aquele sentimento de invencibilidade estava com os minutos contados. O relógio da torre da igreja já marcava quase 10 da noite, quando resolvemos apertar o passo, entrando finalmente no caminho que nos levaria de volta para a nossa vizinhança. A gente caminhava rápido, cortando o caminho por uma rua que não era muito bem iluminada, onde as calçadas eram estreitas e os muros altos, cobertos por pedaços de vidro espetados no cimento. Os postes tinham aquelas luzes amareladas que falhavam de vez em quando, e isso deixava a rua cheia de pedaços escuros que confundiam a vista conforme a gente passava. Foi o Yuri quem parou primeiro. Ele estava um pouco mais à frente e fez um sinal com a mão para a gente diminuir o ritmo. No começo, eu achei que era só alguma brincadeira boba para dar susto, do tipo que ele sempre fazia para implicar comigo por eu ser o mais novo, mas o jeito que ele ficou estático, com os ombros tensos, me deixou em alerta. Tinha alguém sentado no chão, encostado na parede de uma papelaria que estava fechada havia meses, com a fachada toda pichada e a porta de aço cheia de ferrugem. A pessoa estava com a cabeça caída de lado e os braços soltos sobre as pernas, como se tivesse simplesmente desistido de caminhar e resolvido descansar ali mesmo. Eu senti um incômodo imediato, aquele tipo de mal-estar que avisa que a realidade acabou de mudar de tom. Minha primeira reação foi tentar achar uma explicação comum. Pensei que fosse algum morador de rua que tivesse bebido demais, ou talvez alguém passando mal de verdade. A gente foi chegando mais perto sem falar nada, só ouvindo a rua e o nosso próprio passo. Quando a luz do poste vizinho parou de oscilar por um segundo, a imagem ficou nítida demais. Não era um sono profundo. A pele do homem tinha uma cor incomum, um cinza pálido que lembrava pedra, e o rosto estava inchado, com a pele esticada de um jeito nada natural. Os olhos estavam entreabertos, mas não tinham brilho, apenas um vazio esbranquiçado que parecia olhar para lugar nenhum. O que mais me causou repulsa foram as moscas. Elas zumbiam em volta da cabeça dele em um ritmo constante, pousando nos cantos da boca aberta e subindo pelo nariz, onde um rastro de sangue já estava escuro e endurecido. Um cheiro ruim começou a subir, algo que lembrava carne esquecida fora da geladeira por dias sob o sol, misturado ao cheiro da poeira da rua. Eu recuei 2 passos, sentindo o estômago reclamar da pizza que eu tinha acabado de comer. O Hugo e o Dirceu também se afastaram, fazendo o sinal da cruz por puro instinto, enquanto o Batista continuava ali, um pouco mais perto do que o resto de nós, encarando o corpo com uma fixação perturbadora. A gente estava diante de um morto, um cadáver abandonado numa rua de passagem que naquele horário parecia vazia e que por algum motivo absurdo ninguém tinha recolhido ainda.
Eu queria sair dali o mais rápido possível, mas meus pés pareciam presos ao asfalto. O Dirceu e o Yuri já estavam recuando, sussurrando que a gente precisava vazar logo dali. Talvez ligar para a polícia de um orelhão ou avisar algum vizinho, mas o receio de se envolver em algo daquele tamanho falava mais alto. Naquela idade, a gente achava que qualquer contato com a lei acabaria em confusão para os nossos pais. O Batista, no entanto, não deu um passo para trás. Ele olhava fixamente para uma mochila de lona preta, encardida, que estava prensada entre o braço do morto e o peito inchado. Dava para ver uma pontinha de papel saindo por uma abertura no zíper estragado. Eu entendi o que ele estava planejando no mesmo instante, e aquilo me deu um enjoo que não tinha nada a ver com o que a gente estava vendo. O Batista se inclinou com esforço, os movimentos travados por causa daquela condição física que ele tinha, e esticou a mão em direção ao corpo. Ficou quieto demais naquela rua deserta, como se até a gente estivesse respirando errado, e o único som era o zumbido insistente das moscas perto do rosto dele. Com um puxão brusco, ele arrancou a mochila. O cadáver pendeu um pouco mais para o lado, como se estivesse cedendo o objeto, e um ruído de ar escapando da garganta do morto fez o Hugo soltar um suspiro de pavor. Não foi um som alto, mas foi o suficiente para eu sentir meus pelos do braço arrepiados. O Batista não vacilou. Ele apertou a mochila contra o próprio corpo, com os olhos fixos na esquina. "Corre! Todo mundo corre!" Ele ordenou, com uma voz baixa, que não admitia perguntas. A gente saiu em disparada pela calçada esburacada. O Batista, mesmo com a dificuldade para andar, parecia ser movido por uma descarga de adrenalina que o fazia ignorar a dor, mantendo o ritmo do resto do grupo. Cada vulto de árvore ou poste que a gente passava parecia uma ameaça, como se o dono da mochila pudesse se levantar a qualquer momento e vir cobrar o que era dele. Meus pulmões ardiam e o suor escorria pelo meu rosto, mas eu não parava por nada. Quando finalmente chegamos na segurança da nossa rua, paramos perto de um poste de luz para recuperar o fôlego. O Batista estava pálido, mas tinha um sorriso vago no rosto. A gente se despediu sem dizer muita coisa, e ficou claro que ninguém ia falar sobre o que aconteceu naquela papelaria. Entrei em casa tentando não fazer barulho, mas a sensação de que eu carregava um segredo podre me seguiu até o quarto. A luz do sol que entrava pela janela do meu quarto na manhã seguinte parecia agressiva demais para quem tinha tido o sono interrompido por imagens de calçadas escuras. Eu passei boa parte do tempo tentando me convencer de que tudo não passava de uma má impressão, que o homem estava apenas dormindo e que o Batista tinha agido por impulso ao pegar aquela mochila de lona. Meus pensamentos eram cortados toda hora pela lembrança do zumbido das moscas, um som que parecia ter ficado grudado no meu ouvido. Perto do meio-dia, o Batista apareceu no meu portão. Ele estava com a mochila de lona preta nas costas e uma expressão de quem tinha acabado de ganhar na loteria. Chamou todo o grupo e disse que aquele seria o nosso dia de patrão, que a gente ia gastar como nunca tinha gastado na vida. Nós fomos para um shopping que ficava a algumas quadras de distância, um desses lugares gigantescos onde o barulho das pessoas e o brilho das vitrines fazem a gente esquecer que o mundo lá fora existe. O Batista nos levou até um canto mais vazio da praça de alimentação e, com um cuidado exagerado, abriu a mochila de lona. O que eu vi ali dentro me deixou paralisado. Eram muitos maços de notas, dinheiro de verdade, de 50 e 100 reais, enrolados com elásticos de borracha que já estavam quase derretendo. Ele começou a entregar uma quantia alta para cada um de nós, falando que era a nossa parte pelo susto da noite anterior. Quando eu toquei no papel, senti uma vontade incomum de soltar tudo no chão. As notas pareciam engorduradas, com uma textura viscosa que grudava na ponta dos dedos. Elas exalavam um cheiro persistente de mofo, um odor que lembrava armário fechado há décadas em uma casa abandonada. Enfiei o dinheiro no bolso da bermuda, mas ele parecia incomodar a cada movimento que eu fazia, como se estivesse me espetando. A gente passou o resto da tarde em um tipo de delírio de consumo. Comemos os combos mais caros da lanchonete, pedindo tudo o que tínhamos direito, de batata frita extra a sobremesas cheias de calda. Mas para mim a comida parecia não ter gosto.
Eu olhava para os meus amigos e via que o Dirceu e o Yuri também estavam meio quietos, embora tentassem disfarçar. Só o Batista parecia estar em outro planeta. Ele ria, falava alto e já planejava o que faria com a maior parte do dinheiro que tinha guardado na mochila. Ele comentou que finalmente ia conseguir pagar aquela cirurgia que os pais nunca tiveram condições de bancar, a que ia consertar o problema nos ossos da perna dele. Agora ninguém mais vai me chamar de manco, ele disse com um tom de voz que misturava alívio e uma raiva antiga. No cinema eu não conseguia relaxar um segundo. A sala estava quase cheia, mas eu me sentia isolado. Enquanto a tela exibia explosões e perseguições em um volume altíssimo, eu ficava olhando para as laterais da sala, checando as sombras. O cheiro que subia do meu bolso se misturava ao aroma da pipoca, criando um odor que me causava náuseas. Em certo momento, vi um vulto parado perto da saída de emergência, uma forma humana que não parecia estar se movendo. Meu corpo deu um solavanco e eu desviei o olhar, tentando focar no filme, mas o suor já escorria pela minha nuca. Quando a sessão terminou e as luzes se acenderam, não tinha ninguém ali. Saímos do shopping quando o céu já estava escuro. O grupo se despediu e eu caminhei para casa sozinho, sentindo o volume das notas contra a minha perna. A primeira coisa que fiz ao entrar no meu quarto foi esconder aquele dinheiro dentro de uma caixa de sapatos velha e ir direto para o banheiro. Lavei as mãos com sabão 3 vezes, mas a sensação de que elas ainda estavam sujas não saiu. Acordei no dia seguinte com a sensação de que o dia não tinha começado de verdade, como se uma parte de mim ainda estivesse presa naquele cinema escuro. O sol entrava pelas frestas da janela, mas o quarto parecia incomumente frio. Quando saí para a cozinha, encontrei minha mãe sentada à mesa, com uma xícara de café intocada na frente dela e um terço de contas azuis enrolado entre os dedos. Ela não estava com o rádio ligado como de costume. Assim que me viu, ela levantou o olhar e eu percebi que ela não tinha dormido nada. Seus olhos estavam vermelhos e ela parecia ter envelhecido 10 anos em uma única noite. Ela me chamou para sentar e, com uma voz que mal passava de um sussurro, contou que alguém tinha batido na nossa porta por volta das 3 da manhã. Eu não ouvi nada, o que era incomum, já que meu sono costuma ser leve, mas naquela noite eu tinha apagado de exaustão depois de tudo. Ela disse que as batidas eram insistentes, não muito fortes, mas contínuas. Quando ela olhou pelo olho mágico, viu um homem parado no degrau da varanda. Ela descreveu alguém com roupas muito sujas, encardidas de terra, e disse que o homem parecia estar passando muito mal, porque a pele dele era de um cinza que ela nunca tinha visto em ninguém vivo. O que mais a apavorou foi que, mesmo através da porta grossa de madeira, ela sentiu um mal-estar terrível e viu várias moscas batendo contra o vidro da janela lateral, atraídas por algo que o homem carregava consigo. Minha mãe não abriu a porta, mas perguntou o que ele queria. Ela disse que a voz dele soava arrastada, como se as palavras estivessem saindo com dificuldade de uma garganta cheia de areia. O homem perguntou por um garoto que tinha levado a sua mochila de lona. Naquele momento, eu senti uma fisgada na base da nuca. Tentei fingir que não sabia de nada, falando que devia ser algum dependente químico ou um desses golpistas que ficam rondando o bairro de madrugada, mas minha mãe me segurou pelo braço com uma força que me assustou. Alfredo, olhe para mim. Ela disse com os olhos fixos nos meus. O que foi que vocês fizeram? Aquele homem não parecia estar vivo. Ele fedia a coisa estragada e as moscas não saíam de cima dele. Eu comecei a rezar e ele ficou parado lá fora, esperando, até que o dia começou a clarear. Eu não soube o que responder. Fiquei mudo, olhando para as minhas próprias mãos, enquanto a racionalização que eu tinha construído, a de que era apenas um mendigo ou um pesadelo coletivo, desmoronava completamente. O terror não estava mais lá fora, na calçada de uma rua qualquer. Ele tinha subido os degraus da minha casa, tinha o meu endereço e estava cobrando o que o Batista tinha tirado dele. Minha mãe se levantou e foi até a pia, pegando uma garrafa plástica com água benta que ela guardava para emergências, e começou a benzer os batentes das portas. Eu só conseguia pensar na caixa de sapatos escondida no meu quarto
e no peso daquelas notas que agora pareciam queimar através das paredes. Saí de casa o mais rápido que pude, sentindo que as paredes estavam se fechando sobre mim. Eu precisava encontrar os outros, precisava saber se eu era o único enlouquecendo ou se aquele morto realmente estava refazendo os nossos passos. Encontrei o grupo perto da mesma praça onde tudo tinha começado, mas a quietude entre nós era completamente diferente da euforia do dia anterior. O Dirceu estava sentado no banco, com os cotovelos apoiados nos joelhos e o olhar fixo no chão de concreto. Ele parecia menor do que o normal, com uma expressão de derrota que eu nunca tinha visto nele. Quando me aproximei, ele nem levantou a cabeça. Ele foi na sua casa também, não foi? O Dirceu perguntou com a voz falhando. Eu apenas balancei a cabeça positivamente. Ele contou que a mãe dele tinha passado a manhã inteira chorando e rezando, depois de ter visto um homem com o rosto desfigurado parado no portão, batendo o metal com uma insistência que fez os cachorros da vizinhança uivarem pelo resto da madrugada. Para o Dirceu, a situação foi ainda pior, porque a mãe dele, movida por um desespero que misturava medo e fúria, acabou revirando o quarto dele e achando o dinheiro que o Batista tinha dado. Ela não perguntou de onde veio, ela simplesmente sentiu que aquele papel era a fonte da desgraça que tinha batido à porta deles. O Batista estava afastado, encostado em uma árvore, observando a gente com uma frieza que me deu um certo asco. Ele não parecia abalado pelas visitas noturnas. Pelo contrário, agia como se aquilo fosse apenas um preço baixo a se pagar pelo que ele tinha conquistado. Quando o Yuri e o Hugo chegaram, o clima entre nós ficou pesado. Ninguém queria ser o primeiro a admitir que estávamos aterrorizados. Quanto tinha naquela bolsa, Batista? Perguntei, interrompendo o silêncio. O dinheiro que você deu pra gente não vale o que está acontecendo. Ele deu de ombros despreocupado e abriu a mochila de lona preta que carregava para todos os lados. Para o Batista, o total passava de R$75 mil. A gente tinha recebido apenas uma fração minúscula daquilo. O restante estava ali, destinado a pagar a cirurgia dele e a mudar a vida da família. Naquele momento, eu percebi que o Batista não tinha apenas roubado um morto. Ele tinha feito uma aposta com algo que ele não entendia e nós éramos os fiadores dessa dívida. O dinheiro na mochila parecia um volume denso, algo que ele carregava com um esforço que ia além do peso físico do papel. Estávamos todos presos àquela mochila de lona encardida e o dono dela não parecia disposto a aceitar o prejuízo. Eu não aguentei a pressão por mais tempo e acabei confessando tudo para a minha mãe, enquanto ela ainda limpava os batentes das portas com água benta. No final daquela tarde, eu a levei até a calçada onde tudo tinha começado. O lugar parecia absurdamente comum sob a luz do sol, apenas uma parede pichada de uma papelaria que não abria mais. Não havia corpo, nem moscas, nem o rastro de sangue seco que eu vi na noite do aniversário do Batista. Minha mãe, com o rosto pálido e as mãos tremendo, despejou uma garrafa inteira de água benta no asfalto e rezou um rosário inteiro ali mesmo, sob o olhar curioso de quem passava pela rua. Eu fiquei um pouco afastado, sentindo uma vergonha que lutava contra um pavor que não ia embora. O morto nunca mais voltou a bater na nossa porta, mas o estrago já estava feito. O Batista fez a cirurgia dele 2 anos depois e hoje caminha normalmente, mas a nossa amizade nunca mais foi a mesma. A gente se olha e só consegue enxergar o que fizemos naquela rua. Hoje, mais de 20 anos depois, eu ainda sinto o impacto daquela escolha. Eu não consigo carregar dinheiro em espécie na carteira. O toque das notas me traz de volta o cheiro de mofo e a textura viscosa que eu senti no shopping. Toda noite antes de deitar, eu verifico a tranca da porta 3 vezes. Meus amigos dizem que é mania, coisa de quem mora em cidade grande e tem medo de assalto. Mas eu sei que não é de um assaltante vivo que eu tenho medo. Eu tenho medo é de quem pode estar parado no degrau da varanda, esperando pacientemente o momento de cobrar o resto do que ainda acha que eu devo. Se estiver gostando dos relatos, não se esqueça de já deixar o seu like, ele é muito importante. Bem,
Vamos continuar. O Gerson sempre foi um sujeito muito sistemático, do tipo que não deixava uma gota de água secar na lataria do carro sem passar um pano. Isso aconteceu numa manhã de sol, lá pelo meio de 2024, naqueles dias de calor tão forte que o asfalto do estacionamento aqui do conjunto chegava a brilhar. Ele desceu cedo, como de costume, com o balde e os produtos dele, decidido a dar um trato no carro antes do almoço. A gente estava lá em cima, no apartamento dele e da Roberta, com ela, esperando ele subir para a gente começar a organizar as coisas na mesa. Passou 1 hora e nada. Quando eu desci com a Roberta para ver o que tinha acontecido, a cena era de dar um nó na cabeça. O carro dele estava parado bem no meio da vaga, com as 4 portas escancaradas. O rádio estava ligado numa estação qualquer, um volume baixo, só aquele chiado de fundo misturado com uma música de rádio FM. No teto do carro, o balde ainda tinha bastante espuma e a esponja estava jogada no chão, cheia de areia. O que mais me chamou a atenção foi a lataria. Metade do capô estava cheia de sabão, mas como o sol estava castigando, a espuma tinha secado e deixado aquelas manchas brancas e foscas, o tipo de coisa que o Gerson detestava. A mangueira estava esticada pelo chão e a ponta dela ficou cuspindo um fio de água que corria pelo ralo, formando uma poça que já estava juntando uma sujeira escura no canto da guia. Ele não estava lá. Não tinha sinal de briga, não tinha rastro de pneu de outro carro saindo às pressas, nada. Eu perguntei para uns meninos que estavam jogando bola na quadra ali do lado, mas eles disseram que não viram o Gerson sair. Para eles, o carro sempre esteve daquele jeito desde que chegaram. Depois de olhar aquilo tudo de perto, eu mesmo desliguei o rádio, fechei as portas do carro e a Roberta torceu o registro da mangueira, mas a sensação continuou a mesma. Foi como se ele tivesse dado um passo para fora da realidade e sumido no ar, deixando tudo para trás. Os dias seguintes foram uma agonia que eu não desejo para ninguém. A Roberta entrou num estado de choque que parecia não ter fim, e a gente tentava dar um suporte, mas no fundo, estávamos tão perdidos quanto ela. O pior é que o celular dele estava no quarto, desligado, e mesmo assim a gente ligava de 10 em 10 minutos, como se insistir pudesse abrir algum caminho, mas a mensagem era sempre aquela mesma voz automática dizendo que o aparelho estava desligado ou fora da área de cobertura. Eu perdi a conta de quantas vezes a gente foi até a delegacia. Registravam, mas repetiam que sem indício de crime não tinha busca imediata, que era para esperar e manter contato. Rodamos por hospitais da região e até em alguns lugares mais distantes, descrevendo o jeito dele e o que ele estava vestindo, mas ninguém tinha visto um homem com aquelas características. No prédio, o pessoal começou a inventar todo tipo de história. Alguns vizinhos sugeriram que o Gerson podia ter se envolvido com coisa errada, alguma dívida de jogo ou um acerto de contas que a gente não sabia. Teve até quem disse que ele simplesmente cansou da vida que levava e decidiu recomeçar em outro lugar, pegando um ônibus com a roupa do corpo. Mas nada disso fazia sentido para a gente. Do jeito que ele era, ele não sumiria sem avisar, sem levar nada consigo e deixando a vida dele parada do jeito que ficou. Ele era um cara de hábitos, de horários, muito apegado à família para sumir assim. A cada noite que passava sem notícia, o silêncio no apartamento da Roberta ficava mais difícil de aguentar. A gente evitava falar o óbvio, mas a preocupação de que ele tivesse sofrido um sequestro ou algo pior estava estampada no rosto de todo mundo. Eu me pegava olhando para a entrada do pátio da garagem de madrugada, esperando ver ele aparecer pelo portão ou pela escada, mas só o que via era o reflexo dos postes de iluminação no asfalto. A esperança foi murchando, dando lugar a uma sensação de que a gente estava lidando com algo que não tinha uma explicação normal. Exatamente 1 semana depois do sumiço, a gente foi acordado no meio da madrugada. Eram quase 4 horas da manhã quando o barulho começou. Não foi um estrondo, mas um toque insistente na porta de madeira do apartamento, primeiro de leve, depois com uma força que fazia o batente vibrar.
Eu estava dormindo no sofá da sala para não deixar a Roberta sozinha naquele desespero, e o som me fez pular de uma vez. Ela já estava de pé no corredor com a luz acesa, olhando para a porta com um rosto que misturava pavor e uma esperança doída. Dava para ouvir o movimento no corredor do prédio. Sabe como é prédio antigo? Qualquer barulho ecoa e todo mundo fica em alerta. Eu olhei pelo olho mágico e vi vultos nos outros apartamentos. Os vizinhos estavam curiosos, mas ninguém tinha coragem de colocar a cara para fora. A Roberta perguntou quem era, com a voz embargada, mas ninguém respondeu. Só ouvimos mais 3 batidas, lentas, como se quem estivesse do outro lado estivesse fazendo um esforço enorme para manter a mão levantada. Quando ela finalmente girou a chave e abriu a porta, o ar que entrou pareceu mudar de temperatura na hora. O Gerson estava parado ali, mas não era o homem que tinha saído para lavar o carro. Ele estava encharcado de suor, a camisa colada no corpo e os olhos estavam tão fundos que pareciam 2 covas escuras no rosto. O cheiro que vinha dele era estranho, algo que lembrava produto de limpeza forte, tipo desinfetante de hospital, mas muito mais concentrado daqueles que chegam a arder as narinas. Ele não disse uma palavra. Ficou ali parado, olhando para a Roberta com uma expressão vazia, enquanto o peito subia e descia num ritmo descompassado. Eu cheguei perto para ajudar, e quando encostei no braço dele para puxar ele para dentro, eu quase soltei na hora. O Gerson estava fervendo. Não era uma febre comum, dessas que a gente pega com uma gripe forte. A pele dele parecia queimar, um calor que atravessava a roupa e passava para a minha mão. Ele deu 2 passos para dentro do apartamento, as pernas falharam e ele desabou com tudo no chão. A gente tentava segurar, mas ele estava pesado, um corpo mole que parecia ter perdido toda a sustentação. Levamos o Gerson para o hospital na mesma hora. Os médicos ficaram doidos. Não entendiam como alguém podia ter aquele tipo de febre e ainda estar respirando. Chegaram a levantar hipótese de exposição à radiação. Disseram que o corpo dele parecia ter sido cozinhado por dentro, mas nenhum exame fechava nada. Ele ficou uns dias em observação, fizeram exame atrás de exame, e quando a febre baixou um pouco e ele parou de piorar na frente deles, liberaram com encaminhamento e orientação de retorno imediato se houvesse qualquer mudança. A Roberta trouxe ele de volta para casa com aquela sensação de que a gente estava largando ele no escuro. O que a gente viveu naquela semana dentro daquele apartamento foi um desespero que não tinha fim. O quarto deles virou um lugar onde ninguém queria entrar. O calor que saía do corpo do Gerson era tão grande que o ventilador de teto ligado no máximo não dava conta. Era um calor seco que fazia os olhos da gente arderem só de ficar 10 minutos ali dentro. E o Gerson ficava lá, deitado, olhando para o teto com um olhar que não focava em nada. A pele dele começou a soltar. Não era como uma descamação de sol na praia. Eram camadas inteiras que se desprendiam, deixando uma carne vermelha e viva por baixo, que logo secava e rachava de novo. A Roberta passava pomada, tentava limpar, mas parecia que o corpo dele estava tentando se desfazer. Toda vez que ele se mexia na cama, a gente ouvia o barulho da pele grudada se soltando do lençol, um som que incomodava até a alma. A Roberta estava fora de si. Ela gritava com ele, implorava para ele dizer quem tinha feito aquilo, se tinham sido bandidos ou se ele tinha ficado preso em algum lugar. Ela dizia que se ele não falasse, as crianças não podiam continuar vendo ele daquele jeito, mas o Gerson só fazia força para respirar e mantinha os dentes cerrados para tudo, como se abrir a boca fosse mais um esforço que ele não conseguia cumprir. Numa tarde, quando ela tentou dar um pouco de água para ele com uma colher, eu estava junto. Foi a primeira vez desde que ele voltou que o Gerson abriu a boca de verdade e eu vi. Onde deveria estar a língua dele não tinha nada. Era uma superfície de carne lisa, completamente cicatrizada, sem nenhuma marca de corte recente ou sinal de ferida. Era como se ele nunca tivesse tido uma língua na vida. A Roberta largou a colher no chão e saiu correndo para o banheiro. Eu fiquei ali, olhando para ele, e pela primeira vez,
Eu tive certeza de que o que estava na nossa frente não era obra de nenhum sequestrador comum. Nenhum ser humano teria tecnologia para deixar uma marca daquelas, tão perfeita e inquietante ao mesmo tempo. Ele tentava formar palavras, a garganta dele se mexia, mas o que saía era só um assobio baixo, um som de ar passando por um cano apertado. Ele não comia mais na nossa frente. A Roberta dizia que de madrugada ouvia ele abrindo a geladeira, mas de dia ele ficava naquele estado, definhando e mudando de forma, como se a humanidade dele estivesse sendo drenada aos poucos por algo que a gente não conseguia enxergar. A noite que mudou tudo começou sem aviso nenhum. A gente já estava numa exaustão que parecia que o corpo ia desistir a qualquer momento. O calor no quarto do Gerson tinha ficado tão forte que a gente precisava deixar a janela aberta mesmo com o movimento lá fora no pátio. Perto das 3 da manhã, o bairro inteiro pareceu morrer. O silêncio ficou tão fundo que parecia que o bairro tinha ficado mudo de uma vez. Os cachorros da rua que não param um minuto começaram a uivar de um jeito diferente. Um som agudo, como se estivessem acuados por alguma coisa que a gente ainda não tinha percebido. Eu estava na cozinha tentando espantar o sono com um copo de água gelada, quando a luz do teto começou a falhar. Não era aquele piscar comum de quando a energia está querendo cair. A lâmpada ia perdendo a força devagar, ficando cor de abóbora, e depois voltava com tudo num brilho que chegava a doer a vista. No balcão, o rádio que a gente deixava para ouvir as notícias começou a soltar um ruído de interferência, um chiado que parecia um monte de gente falando ao mesmo tempo, mas tudo embolado. Corri para o quarto quando ouvi a Roberta chamar. O Gerson estava tendo uma espécie de convulsão, mas o corpo dele não tremia apenas. Ele se arqueava como se estivesse sendo puxado por fios invisíveis presos no peito e nos pés. Os olhos dele estavam brancos, virados para cima, e ele encarava a janela com uma fixidez que me assustou. Quando eu olhei para fora, o céu não era mais preto. Tinha uma esfera lá em cima, parada exatamente sobre o nosso bloco. Era uma bola de luz branca, meio leitosa, que parecia vibrar no ar. De vez em quando, ela soltava um brilho que iluminava o conjunto habitacional inteiro, deixando o asfalto e as árvores com uma cor fria sem vida. O Gerson tentava levantar o braço para apontar, mas a pele dele, que já estava toda rachada, parecia estar derretendo. O ar no quarto ficou carregado com um calor que queimava o nariz e dava vontade de vomitar. A Roberta se ajoelhou do lado da cama segurando a mão dele com força. Ela perguntou se tinha sido aquela coisa que tinha feito isso com ele. O Gerson olhou para ela, e por um segundo eu vi o pavor voltando para os olhos dele. Ele tentava abrir a boca, a garganta dele se mexeu num esforço enorme, mas só o que saiu foi um assobio agudo. Um som que parecia vir de dentro de uma caixa de som estragada. Naquela mesma hora, as lâmpadas do estacionamento estouraram todas de uma vez. O prédio ficou num breu completo, e a luz lá no céu simplesmente sumiu, como se alguém tivesse desligado um interruptor no espaço. O Gerson caiu de volta no colchão, mole, com o peito subindo e descendo num ritmo cansado. A gente ficou ali no escuro, ouvindo só a respiração difícil dele e o silêncio que voltou para o bairro. Um silêncio que agora parecia que estava vigiando a gente. Depois daquela noite, o Gerson não durou muito tempo. A gente via ele sumindo diante dos nossos olhos, e não era de um jeito que a medicina explicasse. A pele dele, que antes estava vermelha e viva, foi ficando fina e transparente como se fosse um papel de seda molhado. Dava para ver cada veia, cada nervo se mexendo lá dentro, e o sangue dele não parecia mais vermelho. Era uma cor escura, quase azulada. Os olhos dele perderam o brilho de vez e ficaram opacos, cobertos por uma película que lembrava água de poço suja. O ar no quarto ficou difícil, mas não era cheiro de coisa podre. Às vezes, quando a gente ia trocar ele de posição para não dar ferida, dava para ouvir o barulho da pele se descolando, um som que fazia a gente querer sair correndo. E o mais bizarro era o líquido que saía de umas bolhas que apareceram no braço dele. Era um caldo cinza, grosso, que manchava o lençol e, quando secava de madrugada,
deixava uma marca que brilhava no escuro, uma luz fraca e esverdeada que não sumia nem com lavagem. Na última madrugada, o Gerson já não tinha mais forma de gente. Era uma massa morna, um corpo sem contorno definido que ainda tentava puxar o ar, mas o peito dele assoviava como se estivesse cheio de areia. Ele parou de respirar sem fazer barulho, sem luta. Simplesmente apagou. O velório foi um troço singular demais. A Roberta não deixou ninguém abrir o caixão. Disse que o estado dele era muito ruim e que ela queria que as pessoas lembrassem do marido como ele era antes. A gente ficou lá, naquele salão apertado, rezando o rosário e ouvindo os vizinhos cochicharem sobre a luz e sobre o que o Gerson teria visto. No meio da cerimônia, apareceram uns 3 sujeitos que ninguém nunca tinha visto no bairro. Estavam de terno, segurando umas pastas de couro e usando umas credenciais penduradas no pescoço. Não pareciam policiais, tinham um jeito de gente de escritório, muito frios. Eles chegaram na Roberta e falaram que vinham de uma instituição de fora, que tinham interesse em levar o corpo do Gerson para um laboratório para entender o que tinha acontecido. A senhora devia pensar bem, disse um deles com uma voz sem nenhuma emoção. O caso do seu marido é único. A gente pode ajudar a entender essa radiação. A Roberta não quis nem saber. Ela levantou da cadeira com os olhos vermelhos de tanto chorar e começou a gritar para eles saírem dali na mesma hora. Disse que não ia deixar ninguém transformar o marido dela em experimento de laboratório. Os homens não discutiram, só fecharam as pastas, deram uma última olhada para o caixão e saíram do velório sem dizer mais nada. A presença deles deixou todo mundo em alerta, uma sensação de que a história não ia acabar com o enterro. Enterraram o Gerson no dia seguinte, num fim de tarde cinzento, e a gente achou que o pesadelo finalmente tinha tido um ponto final. Mas a verdade é que o horror de verdade começou na madrugada seguinte ao enterro, quando a terra ainda estava fresca. Eram 3 da manhã quando o meu celular tocou. Era a Roberta. Ela não estava chorando. Ela estava gritando, um som que não parecia vir de uma pessoa sã. Ela dizia que o Gerson tinha voltado, que ele tinha batido na porta exatamente como na primeira vez. Eu fui para lá o mais rápido que pude. No corredor encontrei alguns vizinhos nas portas. Todo mundo com aquela cara de quem viu algo que não deveria existir. A Roberta estava sentada no chão da sala, com os olhos fixos no nada. Ela me contou que abriu a porta esperando ver qualquer coisa, menos ele. O Gerson estava parado ali, mas não tinha mais ferida, não tinha pele descascando, nem aquele cheiro que infestou a casa por semanas. Ele parecia novo, com a pele perfeita demais, quase artificial. O rosto dele não tinha expressão nenhuma. Era como olhar para um boneco de cera que respira por hábito. Ela disse que ele entrou no apartamento sem pedir licença. O passo dele era firme, mas não fazia o menor ruído no piso de madeira. Ele foi direto para o quarto, como se estivesse cumprindo uma tarefa programada, ignorando os chamados dela. A Roberta tentou segurar o braço dele, mas disse que a sensação era de encostar em algo que não era carne, mas um tipo de material rígido que vibrava debaixo da roupa. Ele não olhou para ela nenhuma vez. Só abriu a gaveta da cômoda, pegou a carteira de couro e o celular que estava desligado em cima da mesa de cabeceira. Quando ele virou para sair, a Roberta perguntou o que estava acontecendo, mas o tom dele foi o que mais a assustou. Preciso levar o que é meu. A boca dele quase não mexeu. A voz era dele, mas saía com um eco oco, como se estivesse sendo reproduzida por um aparelho de som muito antigo. Ele saiu do apartamento e desceu as escadas sem hesitar. Alguns vizinhos que tiveram coragem de espiar disseram que viram ele atravessando o pátio da garagem em direção ao portão principal. Naquela mesma hora, o céu sobre o bloco se iluminou de novo. Não foi um clarão forte como da outra vez. Foi uma luz branca que desceu das nuvens e ficou flutuando sobre o telhado por alguns segundos. Quem estava na janela viu quando a luz deu um brilho súbito e sumiu, como se tivesse sido engolida pelo escuro. O Gerson sumiu junto. No dia seguinte, a Roberta foi ao cemitério. O túmulo estava intacto, a terra não tinha sido mexida.
O que quer que tenha entrado naquele apartamento e falado com a voz dele não tinha vindo debaixo da terra. O que quer que tenha levado o Gerson lá no estacionamento só voltou para recolher o que faltava. Bem, amigos, esses foram os relatos de hoje. Espero de coração que tenham gostado e ficarei muito feliz em te ver nos próximos. Agora na tela, estou deixando outros 2 bons vídeos que certamente irão gostar.